Queridos filhos e irmãos, no sacramento do batismo, também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais da paróquia. Que bom nós estarmos aqui celebrando neste clima de festa e alegria a solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, um dogma de fé que foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854, dizendo que Maria nasceu sem a mancha do pecado original, em previsão dos méritos de Cristo, para ser a mãe do Salvador. E nós temos a alegria de celebrar esta festa hoje em nossa arquidiocese. A Imaculada Conceição tem o maior número de paróquias, sendo a sua padroeira. Por isso, em muitas paróquias da nossa arquidiocese também é dia de festa, dia de alegria e de louvor ao Senhor. E nós estamos vivendo o Ano Santo da Esperança. Vamos encerrar este Ano Santo em nossa catedral, do dia 28 de dezembro. Também estamos vivendo o tempo do advento, de preparação para a vinda do Senhor, seja a sua segunda vinda, vinda definitiva, seja para nos prepararmos para o mistério do seu Natal, na primeira vinda, quando ele assumiu a nossa condição humana. Por isso também, esta solenidade da Imaculada Conceição, ela é muito oportuna no tempo do advento, tempo de esperança, e Maria é para nós a mãe da esperança, porque ela esperou nas promessas de Deus e as promessas de Deus se cumpriram na sua vida. E hoje a palavra de Deus da nossa celebração apresenta no texto da primeira leitura a resposta do ser humano, Adão e Eva, ao Senhor, como que dizendo não à vontade de Deus. No Evangelho, Maria, modelo de resposta, como sim à vontade de Deus. E na segunda leitura, o chamado à santidade que São Paulo nos faz para respondermos também nós, a exemplo da Virgem Maria, segundo a vontade do Senhor. Por isso, o texto da primeira leitura do livro do Gênesis apresenta para nós o modo que o autor bíblico escreve de um modo poético, e ele conta da criação do homem e que o ser humano era amigo de Deus, como que passeava no jardim do Éden com Deus. Só que agora Adão se esconde do Senhor. E quando Deus pergunta, onde é que você está? E ele vai responder, eu vi que eu estava nu, fiquei com medo e também me escondi do Senhor. E nessa hora Deus pergunta, mas quem disse que você estava nu, com esse sentimento de vergonha? Ele disse, por acaso você comeu da árvore do fruto que eu disse que não era para comer? E Adão não assume a sua responsabilidade. A mulher que o Senhor me deu como companheira, ela me deu o fruto e eu comi. Quando Deus pergunta para a mulher, foi a serpente que me deu o fruto e eu comi. Quantas vezes também na nossa vida, quando a gente não quer assumir as responsabilidades por aquilo que fazemos, colocamos a culpa nos outros, para nos desviar, para mostrar que a culpa não é nossa. Mas o importante é que sejamos sinceros conosco mesmo. Diante do erro, tenho que reconhecer, errei, tenho que pedir perdão. Por isso Deus vai falar para a serpente que ela vai rastejar, que vai haver uma inimizade entre ela e a mulher, e que uma mulher vai esmagar a sua cabeça. Nós podemos dizer aí a figura já de Maria prefigurada como aquela que, trazendo o Salvador, que trouxe para nós, através da sua morte de cruz, ele nos trouxe a redenção,
Assim, Maria foi esse instrumento que ajudou a acabar com a serpente, a acabar com a morte, a acabar com o mal. E no texto do Evangelho, nós ouvimos o texto tão conhecido da Anunciação. No 6º mês, começa o Evangelho dizendo, o 6º mês do anúncio que Zacarias, pai de João Batista, recebeu no templo. Agora Maria recebe também a visita do anjo, e ele, no 6º mês desse anúncio, e a saudação começa: alegra-te, Maria. Alegra-te, cheia de graça. Ele não diz alegra-te, Maria, mas alegra-te, cheia de graça, mostrando que esse é o novo nome da mãe de Jesus, aquela que é toda cheia da graça de Deus. E Maria fica perturbada diante daquela saudação, e o anjo vai dizer: não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e ele será chamado Jesus, porque ele vai salvar o povo de seus pecados. E ela então vai perguntar: mas como vai acontecer isso, se eu não conheço homem algum? Ela estava prometida em casamento a José, mas ainda não viviam juntos. E é nessa hora que o anjo vai responder que a força do Altíssimo descerá sobre ela, a força do Espírito Santo, que vai gerar nela o Filho de Deus. Por isso, para confirmar esta mensagem, o anjo ainda diz: Isabel, tua parenta, que era idosa e estéril, também concebeu um filho na velhice. E esse já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. E aqui Maria então, com muita generosidade, responde a Deus através do anjo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Como que dizendo: Deus pode fazer o que Ele quiser na minha vida, eu estou pronta para realizar a sua vontade. Ao contrário de Adão e Eva, que quiseram virar as costas para Deus e viver a vida por conta própria, Maria se coloca totalmente disponível para realizar a vontade de Deus, para que Deus faça na sua vida aquilo que Ele quiser. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É a grande mensagem que Maria traz para nós, mostrando que, realizando a vontade de Deus, nós estamos no caminho da santidade, nós estamos buscando o caminho do Senhor. E por isso São Paulo, no texto da segunda leitura da carta aos Efésios, ele também vai bendizer a Deus: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou do alto do céu em Cristo, para que nós sejamos santos e irrepreensíveis nele diante do amor. Mostrando que também nós somos chamados a trilhar esse caminho da santidade. Jesus morreu na cruz para nos trazer a salvação e apresentou esse caminho. Caminho que Maria viveu, caminho que Maria acompanhou, e por isso ela também nos ensina, sempre apontando o caminho de Jesus. Que nós então possamos, ao celebrar esta festa com muita alegria, possamos também pedir a intercessão da Imaculada Conceição, para que nós aprendamos dela a ser todos de Deus, e assim podermos também servir aos irmãos, como ela serviu a sua prima Isabel, e como ela acompanhou toda a vida de Jesus até a cruz, e também no momento do nascimento da igreja missionária em Pentecostes, quando ela também rezava com a igreja nascente para acolher a vinda do Espírito Santo. Que ela, como mãe, seja esta intercessora de Jesus, para que caminhemos no caminho da santidade.
Gostaria de encerrar com o pensamento de Santa Teresinha, que eu já falei aqui, mas pensamento bonito nunca é demais a gente repetir. Santa Teresinha, ela dizia que Maria teve um privilégio a mais do que nós, porque ela nasceu sem a mancha do pecado original, e todos nós trazemos a marca do pecado, e isso é um privilégio a mais para ela e a menos para nós. Mas nós também temos um privilégio a mais que Maria. E qual é esse privilégio? Ela não teve uma Virgem Maria para amar como mãe, e nós a temos como nossa mãe. Isso é um privilégio a mais para nós e a menos para ela. Que sejamos agradecidos ao Senhor, que nos deu a sua mãe como nossa mãe, para nós podermos amar e assim aprender dela o caminho da santidade no seguimento de Jesus Cristo. Por isso, vamos pedir a Maria que nos ensine também a fazer a vontade de Deus, como ela fez escutando a sua palavra e cantando aquele refrão do nosso querido e saudoso Dom Carlos Alberto. Virgem que sabe ouvir o que o Senhor te diz, crendo geraste quem te criou, ó Maria, tu és feliz.